Olá, vamos conversar um pouquinho hoje sobre o julgamento. Esse instinto praticamente humano, né? Que faz com que a gente julgue as coisas praticamente no automático. É um instinto, assim, parece que é um gatilho que desperta na gente em inúmeras situações da nossa vida, para não te dizer em todas praticamente. E eu tava lendo um livro que é muito bom, por sinal, é esse aqui, ó, Osho, Antes que Você Morra. É mais um dos livros maravilhosos que chegaram na minha vida em momentos muito oportunos. E tem uma parte desse livro que fala de uma parábola que eu achei muito interessante e eu gostaria de dividir com vocês. Um camponês, ele tinha um cavalo, mas um cavalo assim maravilhoso. E ele era um camponês simples, pobre, né? E dentro desse vilarejo dele, ele recebia diversas propostas para vender o cavalo, de todos os valores que podia consertar a vida dele assim, ó. E ele não vendia o tal do cavalo. E as pessoas vinham e falavam: Meu, mas você tem uma condição tão difícil de vida, né? Um cavalo tão valioso. A proposta que você fizer, as pessoas vão aceitar porque já te deram inúmeras e você não aceitou. Vende esse cavalo. E ele falava: Você venderia um amigo? Aí as pessoas: Não. Ele falou: Então, ele não é só um cavalo, ele é meu amigo. E eu não vou vender o meu amigo. Beleza. Isso aconteceu diversas vezes. Um dia ele acordou pela manhã e o cavalo não estava no estábulo. Aí todo mundo veio: Tá vendo? A gente falou pra você vender, você teve tantas propostas, não vendeu esse cavalo, agora esse cavalo foi roubado. E ele falou: Bom, o cavalo não está no estábulo. Se ele foi roubado ou se ele fugiu, eu não sei. Então vamos se atentar apenas ao fato do cavalo não estar no estábulo. Aí todo mundo foi embora decepcionado, porque aquele camponês não desenrolava a conversa, né? 15 dias depois, o cavalo voltou com outros cavalos e as pessoas voltaram junto. Nossa, que maravilha! O seu cavalo voltou para casa, ainda voltou trazendo outros cavalos. E o camponês, mais uma vez: Se atentem ao fato do cavalo ter voltado trazendo outros cavalos. Se isso é bom ou ruim, eu não sei. Ele simplesmente voltou trazendo outros cavalos. E mais uma vez as pessoas foram embora decepcionadas. Um dia o filho dele foi adestrar um dos cavalos, caiu do cavalo e quebrou as duas pernas. Lá vem as pessoas de novo. Nossa, que desgraça! O seu único filho que te ajudava foi adestrar o cavalo, caiu do cavalo, quebrou as duas pernas e agora você tá mais sozinho do que nunca. Ele: Calma, o meu filho só caiu do cavalo e quebrou as duas pernas. Se isso é bom ou ruim, eu não sei. Se atentem ao fato dele ter caído do cavalo e quebrado as duas pernas. E lá vai o povo de novo, né? Puto da vida com aquele camponês. Beleza. Aquele vilarejo, a cidade onde ficava aquele pequeno vilarejo, entrou em guerra. Era uma guerra praticamente perdida, né? Porque eles eram, assim, era um país pobre. E todos os jovens do vilarejo foram arrancados de dentro de casa para servir involuntariamente naquela guerra maluca que desencadeou de uma hora para outra. Menos o filho do camponês, que estava com as duas pernas quebradas porque caiu do cavalo. E as pessoas voltaram mais uma vez e disseram assim: Nossa, que sorte a sua! Todos os nossos filhos, todos os jovens do vilarejo foram para a guerra e só ficou o seu filho com você. Como você tem sorte! Ele falou: Calma, só digam que o meu filho não foi para a guerra. Se isso é bom ou ruim, eu não tenho como saber. E olha, cara, que é verdade. Porque se nós nos atentarmos apenas ao fato, nós vamos nos eximindo do julgamento. Porque sempre que acontece uma coisa, a gente julga o restante, né? E o julgamento, ele é parceiraço, assim, da prepotência. Porque quando nós julgamos uma situação, nós temos prepotentemente a certeza de estarmos certos. E essa certeza de estar certo, essa prepotência do julgamento, ela é parceira também e numa linha muito tênue da cólera do fracasso, né? Da cólera do erro, porque não é raro que nós nos peguemos em uma situação, estando errado, mediante o julgamento que fizemos de uma situação,
E dentro desse erro a gente não desenvolver a humildade, a gente desenvolver a cólera, a raiva, ou continuar ainda naquela linha de julgamento sobre determinada situação e vai virando um circo sem fim aí, né? Que vai levando o nosso emocional derrocado abaixo. Então, se nós começarmos a partir de agora a nos policiarmos quanto ao julgamento que fazemos das pessoas ou das situações em si, a gente começa a trazer para nossa vida uma certa leveza, né? A gente sai daquela condição de estar certo ou de estar errado, porque simplesmente não está julgando, está simplesmente se atendo ao fato que aconteceu e entregando ao universo o que vem a partir daquele momento, né? Sem a prepotência de adivinharmos, julgarmos as coisas, porque a nossa visão é muito limitada, né? Nós temos, assim, uma linha de alcance muito pequena dentro do que é essa imensidão da vida. Então, para quem quiser, eu comecei e acho que está tendo bons resultados, está me deixando mais calma, menos ansiosa. Não julga, não julga. Comece a partir de agora se ater ao fato em si. E o que virá com relação a ele, a Deus pertence, a sempre pertencerá. E a gente vai colocando resiliência e calma na vida, o que faz com que nós tenhamos aos poucos mais qualidade, mais equilíbrio emocional nessa existência aí que passa depressa.